Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Nossos amigos presentes e os nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook, né? E os que irão assistir depois, que vai ficar gravado no Facebook. Nós vamos aos recadinhos da tarde. As reuniões de fluidoterapia de quinta-feira, elas estão temporariamente suspensas. Então, eu quero que vocês, se tiverem algum nome de pessoas que estão doentes do corpo, até da alma também, passa pra gente, que a gente faz na segunda parte do nosso trabalho de quarta, a gente vibra por todos os nomes, tá bom? É um trabalho do Dr. Bezerra de Menezes. Deixa eu ver aqui. Comidinhas e docinhos já foi, né? Comidinhas e docinhos já foi. Isso. Palestras. Ontem foi uma palestra muito bacana do Kelman Freitas, o Cristo Consolador. Quem assistiu, tudo bem. Quem não assistiu, está gravada no Facebook também. E hoje nós temos uma palestra especial com o nosso amigo Cássio, que já é figurinha conhecida nossa, né? Patrimônio do Kardec. Está sempre aqui conosco, aceita todos os nossos convites, graças a Deus, né? Ele vai falar hoje sobre cremação e o espiritismo. Nós temos também a campanha dos quadradinhos de lã de 20 por 20, tricô ou crochê. Quem sabe fazer, tudo bem. Quem não sabe, pode trazer também as lãs, né? Que tem as tricoteiras que fazem aqui, e tem depois as pessoas que fazem a montagem dessas mantas aqui, tá? Para as mães carentes. Agora, principalmente agora no frio, nesse frio que estava aí hoje, né? Nossa Senhora. Isso aqui é uma boa pra gente fazer caridade ao próximo, né? Quantas coisas a gente pode fazer, né? Olha aqui, ó. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Roupas tem que ser em bom estado, né? E limpas, porque a gente não tem condição de lavar aqui. E associando-se aos Kardec, né, ao SEAC, contribuições a partir de R$20. Qualquer valor. Né? Qualquer valor. Só a mensalidade que é a partir de 20, porque é reais, estabelecido em estatuto. Nosso tesoureiro aqui está nos informando tudo isso. Doação qualquer valor. Nós estamos fazendo arrecadação também de tampas plásticas, notas fiscais sem CPF, aqueles blisters de remédio que são... você descarta depois que usa o remédio, né? A gente recebe também e manda para uma instituição de caridade, que é o Instituto Amor Rosa, que trabalha com pessoas com câncer. Nós temos também um atendimento fraterno, chegar meia hora antes do início das reuniões, e a distância pelo WhatsApp. É só marcar que a gente agendar, né? A gente agenda um horário para cada um de vocês. Livros novos e seminovos na nossa biblioteca. E o mais importante de tudo, Evangelho no Lar. Quem faz Evangelho no Lar aqui? Todo mundo quase, né? Então todo mundo faz. Você também faz? Eu não sei se é evangelho, porque eu faço sozinho. Mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Então eu faço. Então levanta a mão. Pode levantar a mão. Obrigado, Márcia, pela sinceridade. Bom, nós temos também aqui... aqui não tem, né? Campanha dos cobertores. Campanha Cara. dos cobertores. Isso. Mesmo. Vai até quando? Até o final do mês. Tinha marcado dia 27, mas Isso. se alguém doar até dia 27. É sexta-feira agora. Mas hoje quem quiser aproveitar, é R$30 cada cobertor, né? É, R$30 cada cobertor, ou pode doar qualquer valor também. Valor, né? É. E informar que é doação para cobertor, para que Se o for dinheiro fazer seja o destinado. Pix, né? Eu não informei agora. Hã? Eu fiz e não informei. Tá. Mas Não, agora você tá o tesoureiro falando agora com o está tesoureiro. sabendo que você fez com cobertor. Mas quem quiser daqui para frente, informa. Informa o Pix, É. né? Não, informa que o- é doação para cobertor. Tá. Quem fizer o Pix pro Kardec, Isso. informa. Porque vai vir muita gente também virtual, viu? Que vão mandar o Pix, né? Sim. A Então, gente mas... tem que avisar eles, né? Isso.
Isso. para... Se puder passar informação que é doação por cobertura, é melhor. Melhor, então. No próprio Pix, Tem- tem informação, né? Descrição. Descrição, exatamente. A escola sem doação para cobertura. Isso, doação para cobertura. Então tá jóia. Então, já falamos muito, vamos fazer a nossa prece inicial. Para não tomar muito tempo do nosso amigo Carlos. Então vamos sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos ligando nessa nossa casa onde mais somos ajudados do que ajudamos, e agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e também agradecendo a todos os mentores desse nosso trabalho, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, a corrente médica do espaço, que nos auxilia, nos ampara, nos ajuda. Eles possam amparar e ajudar o nosso palestrante de hoje, o seu Cássio, para que a gente possa ouvir, compreender, entender todas as lições que vão ser passadas hoje, para que a gente possa colocá-las em prática no nosso dia a dia, para uma jornada evolutiva melhor. E já agradecidos, nós vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eu convido o nosso amigo Cássio para tomar o palco. Depois você faz o encerramento no final. Para fechadura. Fechadura, isso. Boa tarde a todos que eu ainda não cumprimentei. Boa tarde. Dia frio hoje, né? Vocês perceberam que quando eu entrei aqui eu tirei meu casaco? Sim. Vocês sabem por quê? Porque apesar da baixa temperatura lá fora, vocês estão vibrando tanto o calor humano que eu também me senti aquecido e não precisei mais do casaco. Pessoal, aqui eu estava muito preocupado com o frio que ia fazer, trouxe um capote pesado, mas quando eu entrei aqui o calor era tanto. Vocês terem uma ideia do frio de hoje de manhã, quando eu fui para o banho, eu perguntei para a minha mulher, por favor, pega o meu desodorante e põe no micro-ondas para esquecer. Ela não quis botar, não sei porquê. Mas, em todo caso, nós estamos aqui para tentar, então, bater esse papo com todos vocês sobre esse tema, cremação e o espiritismo, e como é que todas, ou algumas doutrinas, algumas religiões, falam sobre o problema da cremação. Então, nós vamos devagar um pouquinho, passear um pouquinho pelas várias religiões, que como cada uma delas entende o que é a cremação. Eu até uns anos atrás eu achava que era importante dar de comer para os bichinhos lá do cemitério. Está cheio de bichinhos lá no cemitério que precisa ser alimentado. Mas hoje eu já cheguei à conclusão que é mais fácil tocar fogo no velho, porque uma coisa não vai aproveitar. Eu sou doador de órgãos. Outro dia conversando com o médico, ele falou, cara, na sua idade, doar órgão, que órgão você tem que pode aproveitar? Não tem nada que se aproveite aí. Então nem isso mais o meu corpo vai prestar. Então vamos queimar tudo de uma vez, e aí a gente toca sem nenhum problema, e vamos tentar passar para o lado de lá, né? Se não com esse corpo, mas com o espírito um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais leve. Mas eu tenho um mentor, como todos vocês o têm, e ele me pede que eu comece sempre esse bate-papo dizendo paz a todos. Isso posto, gente, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Vou apertar o botão aqui para ver se funciona. Até agora funcionava direitinho. Agora não está funcionando. Vamos ser esperto, vamos ver. Até agora eu testei, funciona. Sabe qual é o problema? É ele. Porque não sou eu, né? Aqui também não está funcionando, ó. O problema é o tá Caio. funcionando. Então, Não, Caio. agora sim, mas não estava. O problema é o Caio. Vamos ver por que não está funcionando. Dá uma mexida aí no pendrivezinho dele.
Às vezes ele está mal Se colocado. não der, Não, às vezes ele está mal colocado. aqui ele vai. Também não vai. Não tá indo? Também não vai. Não, esse pendrive não é o que você tirou de lá? O daqui? Não. O daqui? Não vai. Vai. Então vamos tentar diferente. Peraí. Eu tenho outro aqui. Peraí, eu tenho outro aqui. Você tem outro? É, já tem tudo. Só não tem o que não tem. O resto não tem. Fecha e começa de novo. Já foi. Foi, já agora. Já foi. Alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí. Isso chama. Informática é fogo. Eu sempre vi dizer que computador tem voz própria, desinteresses próprios. Então, só funciona quando ele quer. Eu tomo um baile com essa porcaria porque eu sou do tempo. Máquina de escrever, datilografia. Eu fiz curso de datilografia Underwood, olha. Falar isso para os mais moços aí, não sabem nem o que é, né? Datilografia e auxiliar de escritório. Não, isso não. Eu fiz Não só fez? datilografia no sistema Underwood. E o legal é que outro dia uma criança falou que já a máquina de escrever já imprimia. Puxa vida, que maravilha que era. Eu não sou dessa época, não. Já imprimia, não sabe imprimir. Olha aqui, tá vendo a modernidade. Mas o que é cremação, gente? Acho que é uma pergunta que a gente, para começar o nosso bate-papo, a gente tem que fazer. Cremação nada mais é do que queimar, reduzir a cinzas um corpo que já desencarnou, ou seja, um cadáver humano. Então, nós vamos lá, né? E a gente sabe que os mais tradicionais e as várias religiões que a gente encontra por aí, ela acha, e a Bíblia também diz isso, que nós temos que devolver o corpo de onde ele veio. Como na Bíblia o corpo veio do barro, então a gente cai naquela expressão, do pó viemos e ao pó devemos voltar. Isso é o que diz a Bíblia, inclusive, e muitas das doutrinas e das religiões partem desse princípio. Então, dizem que nós temos que ser enterrados nesse sentido. Agora, existe uma outra prática que se embasa que o corpo humano, depois que ele morre, ou seja, depois que ele desencarna, ele tem que voltar para os 4 elementos do universo. A terra, o fogo, o ar e a água. O que é isso? Como é que a gente faz isso, né? Então é fácil, né, gente? Então, voltar à terra, né? É o sepultamento. Vai para a terra, não tem. Isso é o sepultamento inteiro. O fogo é a cremação, a incineração. Joga lá naquele caixãozinho, não sei nem se eles vão aproveitar o caixão para depois, mas em todo caso, a gente acredita que vai o caixãozinho para dentro do forninho e acaba tudo, consome tudo. O ar, a gente leva o corpo, um caixão, é claro, ao topo de uma montanha, onde tem um vento muito grande, coloca umas pedras em cima, não enterra, coloca as pedras em cima do corpo, pode ter caixão ou não, dependendo da linha que se segue. E então, o corpo então é coberto com pedras e aí então está no ar. E finalmente a água, quando a gente joga no rio, no mar, as cinzas ou o próprio corpo. Existe uma forma que muita gente prefere exatamente essa forma, né? E outro aspecto que a gente tem que considerar é cada religião. E cada religião pensa de uma forma, nos traz uma base para que a gente possa seguir. A família, às vezes não só o morto, mas a família tem uma religião, tem uma doutrina que deve ser seguida e a gente tem que respeitar, porque todas elas têm as suas tradições. Uma diz que é assim, outra diz que é assado, e algumas delas se completam, mas cada uma tem a sua forma de praticar. Então vamos começar dando uma volta pelas religiões, pelo menos as mais comuns, né? Os católicos, né? A morte é uma passagem, né? Não existe mortos, mas sim vivos ressuscitados, é assim que dizem. Que diz a Igreja Católica. A grande maioria da população do Brasil foi criada dentro da Igreja Católica, que é o meu caso. Eu sou filho de mãe espírita, pai católico. Sempre tive com o pé em cada canoa. Sou bom, né? Para me resguardar, né? Mas a gente sabe que a Igreja Católica coloca velas em volta do caixão para simbolizar a presença de Cristo. Aquela luz nada mais é do que a presença de Cristo. E as flores que são colocadas querem dizer que é a primavera da vida que floresce na eternidade. Tem que florescer na eternidade para cada um de nós. Esses são alguns dos aspectos, né? Os católicos celebram missa 7º dia, 30 dias, 1 ano, 5 anos, 40 anos. Tem gente que faz missa de tudo que é jeito, sem nenhum problema. E o que a igreja disse? O corpo pode ser enterrado ou pode ser cremado. Outro dia eu disse que a Igreja Católica permite que o corpo podia ser cremado, alguém
Disse, não, mas a Igreja Católica não permite. O Papa Paulo VI, no ano de 1963, eu não era nascido, hein, gente? Mas no ano de 1963, publicou a instrução do Santo Ofício, versando sobre o problema da cremação. E ele é muito claro quando ele diz que a Igreja Católica não é contra a cremação. Então, isso é para responder, porque eu não tinha, esse quadro eu não tinha nessa palestra, eu coloquei depois dessa colocação da pessoa que disse que a Igreja Católica não permitia. Eu fiquei em dúvida, mas pelo que eu tinha, ciência permitia. Mas aí eu fui buscar e achei exatamente isso, que o Papa Paulo VI publicou isso, né? E os evangélicos, quem eram os protestantes de antigamente? Eu ainda sou do tempo que se falava protestante, né? Hoje são todos evangélicos, né? Antigamente eram todos protestantes. Por que protestantes? Porque protestavam sobre aquilo que a Igreja Católica trazia, que o cristianismo trazia no seu bojo, que era a Igreja Católica. Eles acreditam que a morte é apenas uma passagem, né? E eles não aceitam a reencarnação. Morreu, morreu. Fim de papo. E eles falam mais, né? Que o julgamento das pessoas, não pelas ações, ocorre, né? Não pelas ações da vida, mas pela fé. Se eu tiver fé, gente, eu posso dar uma burdoada no Ernesto, que está aqui na minha frente. Eu tenho fé em Deus, eu vou lá no culto, não tenho nada contra nenhuma religião, é bom que se diga. Mas é o que diz os evangélicos, né? E nós temos uma grande quantidade de evangélicos e estão crescendo, que deve ter o seu valor, é indiscutível isso. Pouco tempo eu estava dando uma palestra numa casa ali no aeroporto, terminada a coisa, uma senhorinha que estava assistindo a palestra chegou para mim e falou, posso falar com o senhor? Claro, pode, porque eu sei que tem gente que às vezes tem vergonha de fazer pergunta, né? Quando está na frente dos outros, vem depois perguntar. Eu falei, pode, claro, pode fazer. Ela falou, é que eu estou frequentando a casa aqui há algum tempo, e eu estou gostando muito, só que eu sou evangélica. Eu falei, posso lhe dar um conselho? Só continue, se a senhora está se sentindo bem, só não fale para o seu pastor. O problema vai ser lá. Porque a recomendação que eu lhe falo, o problema é do lado de lá, porque aqui você vai ser recebido. Porque cada um de vocês, quando entrou por aquela porta, alguém perguntou, o Caio, por exemplo, que é metido na vida dos outros, perguntou se vocês tinham religião, se vocês eram espíritas, se vocês eram católicos, se vocês eram evangélicos. Se ele perguntou se vocês eram ricos, se tinham títulos. Não, porque a nossa doutrina não importa importa o que cada um quer ser, cada um tem que procurar ser. Cada um acha, aqui outros acham na Igreja Católica, outros nos Evangélicos, não tem nenhum problema. Eu gosto de usar aquela forma para brincar com todo mundo. O mundo tem um monte de cordinha pendurada, né? Cada uma delas tem uma tabuletinha embaixo. Espírita, católico, evangélico, budista, judeus, cada um tem lá uma tabuletinha. Cada um de nós escolhe uma corda para subir. Lá em cima tem uma mão só segurando por todas elas, que é a mão de Deus. Chame-se Deus do jeito que vocês quiserem, mas é uma só. Eu tenho um amigo que já desencarnou, por sinal, o pai de Eliane, que ela conhece, né? Ele dizia, eu sou ateu graças a Deus. E me perguntava tudo sobre a doutrina. Mas continuando, porque eu não vim aqui para contar a história, né? O corpo dos evangélicos não deve ser cremado. Aliás, pode ser cremado. Pode ser cremado, estou falando dos evangélicos, eu começo a misturar as coisas. Pode ser cremado no enterrado. E no cemitério, quando o evangelho, o pastor recita geralmente um versículo da Bíblia e não tem missa, né, e faz uma despedida. E diferente da Igreja Católica, eles não têm missa de 1 ano, de 6 meses, de sei lá de quanto, eles fazem unicamente um culto de agradecimento por ter encaminhado aquele espírito para outro lado. E os budistas, né? Eles acreditam que o importante é quando a gente está encarnado, que a gente treine a nossa mente, ou seja, nós procuramos evoluir intimamente, ou seja, treinar a nossa mente, é o que Buda usa esse termo, porque nós vamos renascer de uma forma afortunada no futuro, se nós tivermos uma base. Será que o Espiritismo não faz a mesma coisa? Fala de forma diferente, mas procurem crescer espiritualmente enquanto nós estamos vivos para ter a recompensa do lado de lá. Jesus já dizia, né? Nós temos que procurar ganhar o reino dos céus aqueles
que forem bons. Nós temos que ser doces como uma criança. Nós lemos outro dia lá em casa, já lemos isso, né, da criança, né? Que nós temos que ser doce como uma criança. Ou seja, ser doce como uma criança, ou seja, ser puro. Porque a criança é pura, né? A criança, quanto menor, então, é aquela que a gente entra com o netinho no elevador, ela olha para o cara e diz, vô, esse aí é aquele cara que você fala que é feio? São essas coisas que... A neta da Clélia fez isso uma vez, viu? Dentro do elevador lá do prédio. E os budistas, então, eles ensinam que a pessoa, você quer saber o que você foi no passado? Procura ver o que você quer hoje. Porque a vida de hoje é exatamente o que você aprontou lá atrás. Gente. Eu estou pastando feito não sei o quê. Você deve ter aprontado demais lá atrás. Eu estou tendo uma vida relativamente tranquila, de paz. Puxa vida, você deve ter sido bom lá atrás. Isso é o que, de uma forma mais bonitinha, os budistas falam. Né? E eles falam também que a cremação é muito comum, e deve ser. Eles simplesmente depositam as cinzas no templo, ou então, em alguns casos, as cinzas são levadas para as próprias casas, onde é montado um altar, e ali essas pessoas que já desencarnaram são veneradas pela família. É muito comum, em casa, não estou vendo nenhum oriental aqui, não tem, de origem budista, não tem nenhum oriental, né? Não. Os budistas normalmente têm um santuáriozinho lá na casa deles, que tem lá a imagem do Buda, algumas imagens, tal, não sei o quê, e tem lá um pote que nada mais é do que a cinza do Dichan ou da Bachan, ou seja, do avô ou da avó, né? Que eles estão venerando em todos os sentidos. E os muçulmanos? O muçulmano diz que quando a gente morre, a gente tem que ser julgado por Deus. Ou nós vamos para o céu, se nós formos bonzinhos, vai para o inferno se não for. Tá bom. Vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo, né? Isso é o que os muçulmanos dizem. Né? E normalmente quando o corpo desencarna, ele é levado a um cemitério islâmico ou até uma mesquita. E lá então as pessoas do mesmo sexo participam de um culto, vamos assim chamar, e que demora várias horas, inclusive. E eles não aceitam a cremação. Os muçulmanos não aceitam a cremação. Só um perguntinho. As pessoas do mesmo sexo, então, se eu que morrer, só vai homem no meu enterro, vai. Se é mulher, só mulher. Se é mulher, só vai mulher. Eu conheço isso também, tem um povo também que, aí, o judaísmo tem muito essa separação de homem e mulher, né? Tem muito disso. Eu trabalhei 4 anos numa escola religiosa judaica, e lá as classes eram de meninos ou de meninas. O menino não podia encostar na menina e vice-versa. Então as meninas de colegial com 17, 18 anos, os hormônios saindo pela cabeça era um problema muito sério. Mas isso é problema de cada um, a gente tem que respeitar cada um e eu respeito. Né? Eles acham, como nós espíritas, que a morte é só a morte do corpo e não do espírito. Né? Eles acham que a alma é eterna. Nós, como alma, como espírito, somos eternos. E quando a gente, os judeus inclusive, acreditam, as leis judaicas inclusive, que existe exatamente um mundo onde vão as boas pessoas, as pessoas que cresceram na vida, que eles chamam de mundo vindouro. Estou certo? Porque às vezes eu tenho uma pessoa ali que já conhece melhor do que eu a religião judaica, então eu às vezes faço assim para ver se ela confirma comigo, porque se ela dizer que não, eu vou ficar preocupado. Mas então, tem gente que quando morrer vai para o mundo vindouro, ó. Tá bonitinho na parada, né? Vai para o mundo vindouro. Né? Então eles acham que a alma tem que voltar para a terra. Novamente a gente volta àquela frase que está na Bíblia, que não é a Bíblia dos judeus, mas no Torá deve ter coisa parecida, e fala que se nós viemos da terra, nós temos que voltar para a terra. Vocês perceberam que tudo isso que foi falado aqui parece muito com a nossa doutrina? Eles não permitem que o corpo seja cremado. Pelo menos o judaísmo está mudando um pouco, viu? Eu soube outro dia que tem rabina hoje. Né? A CIP está aceitando rabina hoje. Coisa que, há um tempo atrás, os judeus ortodoxos não aceitam de jeito nenhum isso. Jamais imaginaria que isso acontecesse. A CIP nada mais é do que uma linha mais aberta da doutrina judaica. Eu, quando trabalhei nesse colégio, tinha lá um rabino bem tradicional, e ele dizia, mas
toda e qualquer religião, eu dizia para ele, Rabino, o judaísmo tem que mudar, porque 6.000 e tantos anos atrás, Moisés trouxe, tem que mudar, gente, porque o mundo evoluiu, não é igual lá. Moisés tinha na frente dele um povo rude, bruto, até dizer chega, e ele tinha que dar burdoada em todo mundo para poder botar a sua doutrina. Né? Então, aquela história, ele subiu o monte Sinai, e diz ele que recebeu das mãos de Deus. Ele deve ter recebido de um espírito superior. E quando ele trouxe os 10 mandamentos, que é a tábua dos 10 mandamentos, se nós considerarmos os 2 mandamentos que Jesus nos tem, então os 10 e tem mais algum. Então, e ele dava, era olho por olho, dente por dente. Você bateu, tem que apanhar. Você matou, tem que morrer. Quer dizer, era mais ou menos assim. Por quê? Porque na época, se não fosse assim, o povo judeu não ia entender. O povo que tinha lá não ia entender, né? Então, eles não permitem, né, que eles voltem àquela história. Viemos da terra, temos que voltar para a terra. Né? E o candomblé? O candomblé. Tem muita gente que, na casa espírita. Outro dia, estava dando uma palestra, tinha uma pessoa que disse, eu não sou espírita. Eu disse, o que o senhor é? Eu sou do candomblé. Eu falei, então você é espiritualista. Ele falou, é? Não, mas eu não sou espírita. Eu falei, não, espiritualista não é espírita. Espírita é uma coisa, espiritualista é tudo aquilo que acredita na volta, na vida depois da morte. Né? Mas o candomblé, e também algumas outras doutrinas afro, não são todas, mas quer fazer uma pergunta ou está se coçando? Não, porque fez assim, estou preocupado. Não, porque às vezes eu fico preocupado, a pessoa faz assim. Eu quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fazia assim, é que eu queria ir no banheiro. Se também quiser, fique à vontade. Que tem um banheiro. Tem lá. Tem. Mas, voltando. 3, por sinal. Tem 3? É. Poxa, o que não sabe falar Tem nisso? 4. Hã? 4 banheiros? 4? De mobilidade Percebi. reduzida. Tá vendo? Porque ninguém entende, você também não entende nada. Edivaldo, Eu sou veterano aqui. é veterano, né? Mas, então, o candomblé e algumas doutrinas afro, né, também acreditam na continuidade da vida depois do desencarne. Né? E a sua volta, segundo eles, ocorre sempre dentro da mesma família, o que não muda muito da doutrina espírita. A gente, na grande maioria das vezes, a gente reencarna dentro do nosso grupo familiar. Não quer dizer que seja Na mesma sangue, família. mas sim grupo familiar. O candomblé aceita a mesma coisa. Né? E o candomblé, quando a pessoa morre, o corpo é velado no terreiro, que é o local onde eles trabalham, né? É o templo deles, e ali toda a sociedade é convidada a participar e eles preferem enterrar os seus mortos. Porém, em alguns casos aceitam a cremação, mas eles preferem sempre enterrar os seus mortos. Nós vamos falar sobre o espiritismo, né? Chegamos, né? Tudo isso aí que eu falei para chegar aqui, sabe? Como eu gosto de florear a história, sabe por quê? Porque eu tenho que falar aqui 45 minutos. Se eu for falar só aqui, dá só 30. Não tem que inventar a história. Que é difícil. Outro dia eu fui fazer uma palestra que a senhora está falando o quê, dona? Faz favor. Não, pode falar. Não, porque às vezes eu gosto de saber as Se eu opiniões. falar 30, 40 minutos é muito difícil. Não, para mim falar 40 minutos, olha, se me deixar, eu falo 5 horas. Pois Nossa. Exatamente. Porque sabe que todo taurino ganha vida com a voz. Eu sou advogado de profissão com a voz. Eu sou palestrante por causa da voz. Quer dizer, dizem os meus inimigos, dizem que eu não sou taurino, eu sou chifrudo. Não, é uma questão só de colocação, não tem nada a ver. Mas, voltando ao nosso assunto, né, para nós a morte não existe. Né? Vocês já viram alguém que morreu? Morre o corpo, gente. Mas o espírito não tem. O corpo físico, quando morre, vai para algum lugar para se aprimorar. Ou seja, tem a tendência de todos nós a busca da nossa evolução, a busca do nosso aprimoramento. Né? E esse corpo nós vestimos enquanto encarnado. Por isso que quando a gente desencarna, pode dar para o bicho comer, pode queimar, pode fazer o que vocês quiserem, porque não tem, isso não vale mais nada. Eu tenho alguns parentes enterrados no cemitério e a minha sogra dizia, você não vai no cemitério? Hoje é dia dos mortos. Minha sogra já desencarnou faz tempo.
Ela está enterrada lá, por sinal. Você não vai no cemitério? Eu digo, não. Mas teus filhos estão enterrados lá? Eu digo, eu sei. Problema deles. Quer dizer, aquilo que está lá não é mais nada. Eles estão em outro lugar. Lá não tem nada. Porque lá deve ter uns espíritos que estão perdidos ainda, que não acharam o caminho, né? Mas ainda estão perdidos. Mas na grande maioria, no cemitério, porque morreu, o bicho comeu, acabou. Para mim aquilo não vale nada. O importante é o espírito. Dentro de cada um de nós tem um espírito. Só um. Não entra dois, viu, gente? Por isso que a gente às vezes fala, né? O cidadão está incorporado. O que é incorporar? É entrar dentro do corpo. No meu não entra. Os que falam comigo falam aqui, ó, aqui ou aqui, né? Eu quando falo com o meu mentor, eu digo, cara, não sei o que, tal, um dia eu tomei um tranco desse lado, ele estava desse lado. Quer dizer, não estou desse, mas são essas coisas que acontecem. Mas o corpo físico é alguma coisa que nós recebemos de presente do Pai Maior para aprimorar o nosso espírito. Então cada um de nós passa 50, 60, 70, 80, 100, 200 anos, sei lá quantos anos amanhã cada um de nós vai chegar. Eu já estou há mais de 80 aqui, né? Mas em todo caso estou aqui. Ainda estou aqui falando ainda, viu, gente? E muito, hein? Mas cada um de nós então tem um tempo aqui. E a gente tem esse tempo para que a gente nos aprimore. Então, cada vez que a gente é reencarnado, a gente veste um outro corpo. Por isso que quando às vezes a pessoa diz assim, eu vi a minha mãe, a minha avó, ela estava tão moça, tão bonita. Por quê? Porque o espírito, quando está do lado de lá, ele veste a roupa que quer, ou seja, a aparência que quer. Então, isso é muito comum. Quando a gente trabalha com desobsessão, a gente fala muito, ó, quem veio te trazer aqui, ó, é teu pai, ou é tua mãe, sei lá quem é que a gente está vendo naquela oportunidade. Diz, puxa, mas como ele está moço? É, claro que ele está moço, ele está vestindo essa aparência que ele tinha quando ele tinha 30 anos de idade, não quando ele tinha 80, quando ele desencarnou. Então, quando o corpo morre, né, a gente sabe que o espírito se desliga do corpo, né, e fica num mundo espiritual se preparando para uma nova encarnação. Quanto tempo leva cada encarnação, cada volta? Não tem regra geral. O Espiritismo diz que não existe regra geral. O Chico fala que 150 a 250 anos para que a gente reencarne. Porém, existem N exceções. As crianças reencarnam muito mais depressa. As pessoas que cometem suicídio depois de cumprido um prazo reencarnam mais depressa, porque pedem para reencarnar, para resgatar tudo aquilo que fizeram. Coisas dessa ordem, né? Então, em cada encarnação, né, a gente vai adquirindo novas, vai evoluindo, né, adquirindo novas experiências e aguardando as nossas novas reencarnações, que vão ocorrer sucessivamente. Vocês têm ideia de quantas vezes o Ernesto já encarnou e desencarnou? Tem ideia, Ernesto? Não. Não? Mas Uma acho vez bastante. Bastante, né? Para chegar nesse ponto, está no ponto mais alto da evolução, né, Ernesto? Aliás, todos É a evolução nós, do espírito. Né? todos nós estamos no ponto mais alto da nossa evolução. Um dia um companheiro nosso chegou ao Chico Xavier. Quem conheceu o Chico? Acho que ninguém, né? Conheceu o Chico? Não fala. Não fala. Não, eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Então, as pessoas que conheceram o Chico sabem que ele sempre foi muito doce, né? E esse companheiro nosso um dia foi ao Chico e perguntou, Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? O Chico olhou para ele e falou, meu filho, quantas vezes você acha que encarnou e desencarnou? Ele falou, uns 10, 20. Pega esse número, multiplica por uns 1000. Quer dizer, muitas vezes, para chegar nesse ponto que nós chegamos hoje. Mas o Espiritismo diz que não há necessidade de flores e nem de velas, né? Não há nada nesse sentido que peça que o espírito seja. A minha mulher sempre diz, quando eu morrer, não ponha flor no caixão, porque eu não quero aquele cheiro. As flores, quando a gente chega, a pessoa monta o caixão de manhã, quando a gente chega de tarde, aquilo já começa a cheirar a mão, né? Então minha mulher diz, eu não quero flor no meu caixão, põe o que vocês quiserem. Me põe um pijaminha de flanela, não põe roupa chique, põe um pijaminha de flanela, e está muito bom. Mas cada um tem uma forma, né? Então, o corpo pode ser enterrado ou pode ser cremado. A doutrina não tem nada nesse sentido. E essa pergunta, né? O espírito sofre com a cremação? Né? Essa pergunta nós fomos buscar com Emmanuel, né? O Emmanuel que
nos mostra que deve ser esperado um tempo. Ele fala, inclusive, nesse tempo, nós vamos aí. Por quê? Nas primeiras horas, às vezes, o corpo ainda, o espírito ainda não conseguiu se desligar do corpo. Porque depende da evolução de cada um. Aquele que é muito evoluído, o espírito, às vezes até antes do corpo, viu? Antes do corpo desencarnar, ele já está se libertando daquilo, porque ele sabe daquilo, então ele já está se libertando, o corpo está agonizando lá no hospital, sei lá, na cama, e ele já até se desliga quando existe uma evolução. Tem outros que ainda são apegados à matéria, né? São aqueles do meu, né? Este aqui é o meu, isto aqui é meu, este aqui é o meu centro, viu? Esse é o meu. Essa aqui é a minha mulher, é o meu marido. Esse é o meu carro, o meu computador, meu. Será que tem alguma coisa que é meu? Você soube alguém que levou alguma coisa para morrer? Não, eu acho que não. Não, né? É que a turma pensa que vai, se apega a muitas coisas Eu materiais. recebi uma chargezinha outro dia, gozadinha, São Pedro está na porta do céu, né? E do lado dele um cara cheio, com uma mala cheia de dinheiro, todo bonitinho, um executivo da vida, com 2 malas de dinheiro, e do lado de São Pedro, assim, uma pilha de dinheiro, de um monte de coisa, né? O cara disse, pode largar tudo aí, porque aqui não entra com nada disso. Aqui não tem, não precisa de nada disso, né? A gente sabe, né? Que... E ele fala mais, né? Porque às vezes as pessoas menos evoluídas se prendem muito ao corpo. Né? São aquelas pessoas que se prendem demais ao corpo, porque estão ainda muito presos à matéria. Né? Então, no livro, o Emmanuel, né? No livro O Consolador, que foi psicografado pelo Chico, ele fala que nós devemos esperar 72 horas para cremar. Né? Por quê? Porque exatamente tem espíritos que ainda não se desligaram do corpo. Tem dificuldade de desligar. Com 72 horas, o ruim e o bom conseguem se desligar, porque vem os caras que puxam, né? De vez em quando, né? Tem uns espíritos lá que vão ajudar ele a se desligar do corpo. Então, com 72 horas, pode ficar tranquilo que aí pode queimar à vontade, que o espírito não vai sentir mais nada. Estava preocupado? O que a gente estava conversando semana Ele me perguntou. Então, o Emmanuel ele fala mais. Aqui. Passou. Será que eu pulei alguma coisa aqui? No Consolador ele fala que tem que ter 72 horas. Né? O cremar ou não cremar é uma questão de fórum íntimo. Né? O importante é que quando a gente deixa o corpo, a gente esteja ligado exatamente àquilo que a gente deve fazer, àquilo que a gente procurou cumprir enquanto nós estivermos aqui. Né? Por favor. Na sua colocação aí das 72 horas, o espírito que não tem, sei lá, uma informação correta, você acha que então ele sentiria a cremação? Não, porque ele, com 72 horas, segundo o Emmanuel, não sou eu que estou dizendo, hein? Vou tirar das minhas costas. O Emmanuel diz que com 72 horas, todos os espíritos se desligam do corpo. Não, eu entendi, eu falo antes disso, antes das 72 horas. Um espírito muito elevado, eles até, antes de morrer, ele já está... O corpo está morrendo ali, ele já está saindo do corpo. Mas aquele que não tem uma elevação, ele sentiria a cremação? Não, ele porque sairia não crema antes, ele só se desliga. não acontece antes. Não acontece antes. A cremação, entendi. quando a gente é espírita, chega para o crematório e diz, olha, eu sou espírita 72 horas. Eles anotam só crema. Entendi. Eu achei É só que falar que é tivesse espírita. Um É só padrão falar. de Não. de horário. A lei fala. Eu vou falar aqui, né? Eu chego lá. Mas, só a título de esclarecimento, se tiver alguém da família que quiser ser cremado, já tenha se manifestado nesse sentido, peçam para o hospital ou para quem for, tem que ter 2 assinaturas no Atestado de óbito. atestado de óbito. Tem que ter 2. Porque eles só cremam com 2 assinaturas. Tá? Ou seja, para certificar que o cara morreu de fato. Nossa, antigamente, inclusive, essa lei tinha caído. Há um tempo atrás a lei tinha caído e depois voltou. Hoje pede de novo 2 assinaturas. Né? E quem pode autorizar a cremação? A esposa ou o marido, se a pessoa for casada, os filhos, se houverem, ou então uma pessoa, parente de 1º grau do falecido. São essas as pessoas que podem autorizar a cremação. Né? Como já vimos, né, 3 dias, né, as 72 horas que a gente fala. Agora existem outras religiões que falam em 7 dias até. Quer dizer, varia muito. Quer dizer, cada religião, cada doutrina tem uma linha de coisa. É muito comum
Você já viu nos Estados Unidos que eles normalmente embalsamam o corpo? A pessoa faz a cerimônia 5 dias depois, 4 dias depois, depende muito da religião de cada um, né? Agora, o corpo é mantido em câmara frigorífica, viu, gente? Não vai apodrecer, não vai ter nenhum problema. Porque depois de 3 dias começa, viu, gente? Não muda não, né? E no Livro dos Espíritos, voltar àquela história, na questão 164, ele nos formula a seguinte pergunta. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Então a pergunta é assim, eu vou ler, porque é a pergunta do Livro dos Espíritos. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? A resposta, vem lá a resposta, né? Não, depende da elevação de cada um, é o que eu falei. Aquele que já está purificado, ou seja, que já tem um espírito mais elevado, se reconhece quase que imediatamente, pois que se liberou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Até às vezes, isso em alguns casos, né? Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão, a ligação com a matéria. Isso é o que diz o nosso próprio Livro dos Espíritos do Kardec. Quer dizer, tudo aquilo que eu falei está embasado exatamente em tudo isso. E o luto? O luto. Tem famílias que luto, né? Tem doutrinas que seguem muito a sério, né? E que o luto vira uma doença, viu, gente? Eu conheço casos que a pessoa perdeu alguém da família e está de luto até hoje, viu? Há 30 anos atrás continua de luto. E a gente tem que respeitar, eu respeito sempre, acho que a gente tem que respeitar cada uma das linhas de pensamento, né? Mas nós temos que entender que a vida continua, né? Nós não morremos, gente, não é porque meu pai morreu que eu morri. Ele morreu, fez a vida dele, cumpriu a sua obrigação, eu estou aqui, eu tenho que cumprir a minha obrigação. Em algumas regiões, inclusive em algumas vilas do interior da Europa, o luto é perene. A mulher que perde o marido anda com essas roupas pretas, cabeça coberta de preto a vida toda. E não tira o luto. É um luto perene. Quer dizer, gente, será que essa pessoa não continua a viver? Esquece que ali dentro tem um outro corpo e tem que viver. Tem que evoluir. Não, essas pessoas... Não sei se vocês já viram em algumas vilas da Itália, tem um monte de mulher com tudo preto, anda tudo... Porque morreu o marido, né? Tem uma aguinha para você. Aleluia, irmão. Eu estava precisando. Ninguém me avisa. Desculpa. Isso é mais religiosidade ou cultura da vida? Eu acho que é os dois. É a religiosidade em relação à cultura, a forma de pensar dessas pessoas. Isso, então a gente vai encontrar. Em algumas vilas da Europa, no interior aqui do Brasil, a gente encontra isso em alguns casos, que é esse luto perene. Agora, nós espíritas temos que pensar exatamente uma forma, né? Morte, cremação, porque nós temos que nos preocupar com a nossa vida. Nós temos que pregar exatamente o que a gente pode pregar em relação a fazer a caridade, procurar ajudar quem está precisando. Ajudar o próximo. Quem é o próximo? É o Ernesto que está aqui perto de mim? O pai que está ali do lado? Essa senhora que está aqui perto de mim? Pode até ser, mas o próximo é aquele que naquele momento está precisando. Está precisando de uma mão amiga, de um ouvido amigo, de uma série de coisas. Tem uns que precisam uma mantinha de lã, é também o nosso próximo que está precisando de uma mantinha de lã, mas está precisando de um prato de comida, que está precisando de um agasalho, mas o próximo é aquele que naquele momento está precisando. Ele pode estar do outro lado do mundo, inclusive, né? Então, a gente deve estar sempre preocupado com a nossa evolução, né? Importante que nós espíritas, independente dos 10 mandamentos de Moisés, nós sigamos os 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós pudermos cumprir só esses 2, e nesses 2 estão os 10 de Moisés e mais alguma coisa, viu, gente? Se nós pudermos cumprir só esses 2, com certeza nós vamos cumprir esses 2, viu, gente? Porque não adianta nada, mas assim, eu sou espírita. Toda quarta-feira eu vou lá no SIAC
e assisto palestra, eu sou espírita, saio de lá, dou um pontapé no cachorro que está ali na porta, não adianta nada, né? Então, o importante é ser espírita aqui dentro e ser espírita naquela porta para fora. Eu digo sempre, curso de anjo, aqui na casa não tem. Essa casa não tem curso de anjo, acho que eu já disse isso. O Caio ficou bravo comigo, porque eu falei que essa casa não tem nem curso de anjo. Ele ficou bravo comigo. Mas, sabe onde tem curso de anjo? É daquela porta para fora, na nossa vida do dia a dia. Lá que nós vamos buscar a nossa angelitude. E como é que nós vamos buscar a angelitude? Fazendo bem, fazendo caridade e procurando seguir tudo aquilo que Jesus nos deixou, seguindo as leis de Deus. Esse Deus pode ter qualquer nome, viu, gente? Não é porque eu sou espírita que eu... Não, eu posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser qualquer coisa. É aquela história das cordinhas tendendo para o mundo. Eu posso seguir qualquer uma delas. O importante é que eu cumpra tudo aquilo que... as leis de Deus. E Deus é um só. Seja Ele chamado de que nome vocês quiserem. Basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. E eu pergunto. Façam perguntas, por favor. Assim eles me pagam. Se não fizerem perguntas, eles me pagam. No caso, né, os espíritas já tem 3 dias para ficar lá esperando. Na geladeirazinha esperando. Então, mas se ele fica na geladeira, Sim. e o espírito não é tão elevado, ele vai sentir também as mesmas condições que ele Não, porque normalmente o plano espiritual tem uma coisa que é muito importante. Quando a pessoa não evoluiu, desencarna, ele pode até ficar preso à matéria, mas aquele corpo ficou lá, não sente mais nada. A senhora já experimentou pegar uma pessoa que morreu e torcer o braço dela? Diz que quando a pessoa morre e só é encontrada depois, já ficou difícil. Como é que vai fazer para ficar bonitinho assim? É a rigidez cadavérica que a gente chama. Então tem que quebrar o osso. Então, nos hospitais, as pessoas que fazem esse tipo de coisa quebram o osso para a pessoa ficar bonitinha, para chegar lá no velório e ver a pessoa bonitinha. Então, geralmente puxa um pouquinho aqui. Faz maquiagem. Às vezes faz maquiagem. Eu fui no enterro outro dia, uma senhora amiga nossa, ela estava bonitinha, viu? Ela era uma senhora meia feinha, mas estava até que bonitinha, maquiadinha, de batatinha, ela estava bonitinha. É verdade. Eu não minto, não, eu falo a verdade. Né? Então a gente sabe que esse tipo de coisa, eu gosto das historinhas, né? Minha filha fica brava porque eu conto muita história, e a Clélia também fica brava, né? Mas eu tinha um conhecido que morreu numa clínica, e era uma clínica psiquiátrica, e ele tinha um psiquiatra que vinha de fora, então aquelas coisas de se você trouxe o teu psiquiatra de fora, o psiquiatra daqui não mexe, aquelas coisas, ele tinha licença para sair, eram umas coisas assim. E ele morreu, nós ficamos sabendo, chama o Cássio, né? O Cássio é o que vai atender essas coisas. E o Cássio chegou lá, o cara estava assim, em cima de uma cama. Chamei o enfermeiro, falei, amigo, quantas horas que ele morreu? Ah, ele morreu hoje de manhã. Falei, pô, e ninguém aqui está para mexer no corpo? Já era a hora do almoço. Falei, vocês vão deixar o corpo enrijecer desse jeito? Traz umas toalhas aí. E não tinha outra coisa, né? E aí eu fechei a boca do bicho, fechei os olhos do bicho, meio na marra, né? Porque já estava começando a endurecer. Juntei os braços dele, botei naquela posição. O sapato estava assim, os 2 pés estavam assim, eu amarrei o pé, amarrei a boca para ficar com a coisa fechada. Quer dizer, coisas que a gente precisa fazer, né? E os enfermeiros lá, porque como ele tinha um psiquiatra de fora, que mexia, aquelas histórias, né? Milindre, né? Que tem. E nessas horas não tem que ter milindre. É um corpo que está lá, que tem que ser arrumado para... Já imaginou você no caixão? Porque se vai assim, o que acontece? Os caras, quando vão botar no caixão, quebram. Tem que quebrar o osso, para poder ficar na posição bonitinha. Porque ninguém vai ver, não vai... O cara não sente, não pode ficar tranquilo. Não, mas se ele não pode ser queimado, justamente porque ele pode vir a ter uma ligação ainda com o corpo? Sim, mas ele vai estar numa geladeirazinha lá quietinho, sem que nada influencie nele. Pode sentir um pouco de frio, vai. Mas lá fora isso, ele não É sente. melhor sentir frio do que 1000 graus. Eu também acho. Pode perguntar? Quer um cobertor? Pedir para pôr um cobertorzinho. É uma ideia. O Cássio veio através do WhatsApp, né, uma pergunta dizendo que o Chico não
não queria a cremação. Vocês viram aqui que o próprio, no livro que o Chico psicografou, o Emmanuel fala que pode cremar. Quer dizer, a própria palestra de hoje respondeu essa pergunta. Parece que a dona Cleide que trouxe essa pergunta. Pode dizer para ela que pode ficar tranquila que o próprio Chico... Aliás, na doutrina a gente encontra muita coisa que diz: o Chico é contra a doação de órgãos. Então eu fui buscar, tem uma palestra que fala sobre isso, né? Eu fui buscar, né? Porque a gente quer saber, né? Eu também quero saber. Sou curioso também, né? Aí, o Chico, numa das vezes que ele fala sobre doação de órgãos, ele fala: não, eu não quero que os meus órgãos sejam doados. O Chico é contra a doação de órgãos. Já virou lei, né? Lei do Espírito. Só que depois, então, ele diz: eu não quero que os meus órgãos sejam doados, porque todo mundo sabe da minha condição de espírito e a condição de como eu sou espírito. Você já imaginou se uma outra pessoa tem um olho do Chico Xavier? Essa pessoa vai se endeusar, né? Eu enxergo como o Chico Xavier, então é melhor não. Ou Não, mas os outros não podem fica sabendo que endeusar. doa. Fica. Não fica, não. Isso é conhecimento. Olha, normalmente a norma diz que não se conhece a pessoa que doou os órgãos. Sim. Porém, quando a pessoa quer saber e a família do doador autoriza, eu tenho uma conhecida nossa, e a Mila também conhece, ela tem um rim, aliás, ela fez 2 implantes de rim, os 2 rins. Primeiro um pifou uma, fez um transplante. Ela conhece os doadores e agradece os doadores. Puxa, obrigado. Olha, é comum ver famílias se reencontrarem e diz: puxa vida, você tem o coração do meu pai, que gostoso que você tem isso. Eu vou te querer bem como ele, porque dentro de você está pulsando alguma coisa dele. Então, a norma é que não se conheça. Eu fiz 4 transplantes de córnea e nunca fiquei sabendo que era. Ótimo, a norma diz isso. Eu não quis saber, Perfeito. nunca perguntei. Tá bom, fez isso. A senhora sabe que existem pessoas que são adotadas e fazem questão de conhecer quem são seus pais sim. biológicos. Existem pessoas que são adotadas e não querem saber quem são seus pais biológicos. Eu tenho um filho que é adotado. Tá? Meu filho mais velho é adotado. Eu falo isso porque ele um dia falou em público. Eu dava aula, ele era um dos alunos e surgiu esse assunto e ele falou. Desde 10 anos de idade ele nos perguntou: eu vim na barriga da mamãe? Nós nos reunimos e disse: não, você não veio. Porém, aconteceu isso. Nós não conhecíamos a origem dele. Um parente nosso, quando minha mulher perdeu um dos filhos, trouxe essa criança com 2 dias de idade para nós. Minha mulher tinha acabado de perder um filho, amamentou ele no peito, então passou a ser meu filho, e é meu filho até hoje, tem 40 e poucos anos, e é meu filho, e não muda nada. Durante várias vezes na vida eu digo: meu filho, eu não sei quem são os seus pais biológicos. Se você quiser, eu vou tentar saber. Recentemente eu fiquei sabendo que a mãe biológica dele morreu no parto. Eu chamei ele e falei: olha, hoje eu estou sabendo, ele já é bem adulto, né? Hoje eu estou sabendo que a tua mãe morreu no parto. Eu falei: tá bom, a minha mãe está viva. É a minha mulher. Quer dizer, dizem alguém, puxa, como você é parecido com ele? Ele fala: eu sou assim. Outro dia ele foi no médico e o médico perguntou para ele: você tem algum problema de doença na família? Ele falou: como é que eu sei? Eu não sei quem é a minha família biológica. Os meus pais, que hoje são meus pais, não têm doença, mas não adianta nada. Então, essas coisas é muito de querer ou não querer. Eu respeito a sua vontade de não querer saber, provavelmente não me E eu oro por eles todos os dias. Exato. E importa isso? Se a senhora conhecesse, a senhora não ia orar por ele todos os dias? Poxa, que coisa boa. Então, nada disso importa. Respondi a tudo? Estou esperando. Eu tenho ainda 2 minutos. Meio? Alguma pergunta? Mais uma coisa. Por favor. O senhor falou, O senhor deve ser um cara velho, não é o meu caso. Mas pode perguntar. lá na Federação Espírita, quando eu comecei o Espiritismo, uns 30 anos atrás, a gente entrava no salão e eles separavam mulheres para cá e os homens para cá. Então eu tinha que combinar com meu marido de sentar nas pontinhas para eu não me perder, né? Uhum. E era assim, agora não sei se é mais. Antigamente era assim. A Umbanda é assim.
Mas Umbanda é assim. lá na federação era assim. Era assim, hoje não é mais. Eu estava contando para o Edivaldo agora há pouco, que um dia eu fui fazer uma palestra em Goiás, e era um centro muito bonito, por sinal, e eu também notei isso. Mulher sentava de um lado, homem do outro. Os judeus fazem isso também. Os judeus ortodoxos, você vai em qualquer reunião, homem de um lado, mulher do outro, porque o homem não pode encostar da mulher. Então eu ia com a minha mulher, ela sentava lá, corredor aqui no meio, eu sentava aqui homem, lá e mulher, e vice-versa. Quer dizer, são essas coisas. Não importa, cada um tem a sua linha de pensamento. A senhora já imaginou, não era desagradável para a senhora sentar de um lado e o seu marido do outro? Era desagradável, né? Mas é a norma deles. Eles têm que aceitar, e a gente tem que aceitar. Eu digo sempre, a gente tem que dançar de acordo com a música. Você já imaginou, se estiver tocando um samba, eu querer dançar uma valsa? Não vai, não casa. Então tem que dançar de acordo com a música. Então é isso que a gente tem que entender, que na vida da gente a gente encontra uma série de problemas. Eu estava contando agora há pouco para o Edivaldo, que numa casa que eu já fiz muitas palestras, disseram que eu não preciso mais fazer lá porque eu brinco muito. Eu brinco com o Ernesto, com o Edivaldo, com o Caio, eu brinco com a moça que estava lá atrás, que eu acho que ficou brava, foi embora. Eu brinquei com ela, quer dizer, provavelmente tenha sido até isso, quer dizer, gente... Perguntou se ela queria fazer xixi. Qual é o problema? A senhora também não faz? Eu também faço. Qual é? Quero saber algum de vocês que não faz. Gente, não tem nada de estranho, nada disso. Quer dizer, sabe, a gente tem que viver de acordo com a vida que a gente leva. Existem alguns tabus que são de vidas passadas, que não se pode falar isso, não se pode falar aquilo. Pode, gente. Pode, não tem nada de errado em nada. Desde que seja falado de uma forma alegre, gostosa, simpática, como eu tentei falar. Se ela não gostou da história, eu sinto muito, inclusive peço perdão à casa. Imagina. Mas, Ela saiu porque ela Ela precisou sair. devia estar em hora de almoço. Então, desculpa. Não, Não, mas às vezes... A Zilda foi chistar lá. A Zilda quis brincar, né? Ela foi o telefone lá na casa dela. Aquela mora na Penha, né? É só esse. Mas, gente, são 3 horas, é a hora que a gente tem que encerrar, então eu acho que nessa hora a gente tem... Antes de mais nada, agradecer ao Flávio, né? Puxa vida, como foi boa a tarde de hoje. Eu, pelo menos, para mim foi muito boa. Eu dei até risada. Né? Eu procurei transmitir uma mensagem que a doutrina nos ensina de uma forma alegre, de uma forma simpática, pelo menos no meu modo de ver, procurando agradar todo mundo e transmitindo uma mensagem que não sou eu que inventei, é o Espiritismo que nos está trazendo. Eu sou só um veículo que veio trazer essa mensagem para vocês. E procuro fazer exatamente de uma forma alegre. Por quê? O Chico Xavier tem uma frase que é célebre dele, ele diz o seguinte, que a doutrina tem que ser pregada de forma alegre. Você já imaginou se eu chegasse aqui e dissesse, hoje eu vou falar sobre cremação. A cremação é o ato disso, assim, assim, assado. O Espírito está falando. Eu já tinha ido embora. Então só tinha dormido já. Não, 2 minutos você Todo tá mundo dormindo. tinha dormido. Eu comecei a minha vida dentro de um centro espírita, que as palestras eram de sexta-feira às 8 horas da noite. Então o cara saía do trabalho de uma semana inteira, ia para lá, tinha lá uma lanchonetezinha, comia alguma coisa e sentava. Nós tínhamos lá um senhorzinho que já desencarnou, conhecia 100 vezes mais do que eu. Eu não conheço nada. Ele conhecia muito da doutrina. Ele chegava lá e dizia, agora eu vou falar sobre não sei o quê. Vou ler 35 páginas do livro. 10 minutos depois estava todo mundo assim. Eu se percebo que alguém está fechando o olho, eu falo, porque a pessoa acorda. É uma questão de prática de dar palestra. Né? Eu procuro. O Edivaldo tentou piscar 2 vezes, eu dei um grito aqui. É só aquela forma que a gente faz. Mas independente disso, eu acho que é hora de nós elevarmos o nosso pensamento para a mestra. Agradecer por tudo isso, viu, gente? Não só pela palestra, mas pela oportunidade de nós estarmos dentro de uma casa e estarmos ensinando, pelo menos nos mostrando o caminho da nossa evolução.
Porque cada um de nós precisa evoluir. Nós estamos aqui encarnados exatamente em busca da nossa evolução. Então, que a gente consiga, nessa uma hora que nós tivemos aqui dentro, colocar na nossa bagagem espiritual alguma coisa que nos faça crescer. Então, vocês perceberam que cada um de vocês gerou energia. Eu, quando comecei o bate-papo, eu disse que a casa estava quente, que o ambiente na casa estava quente. Então, por quê? Porque cada um de nós começou a gerar alguma coisa de positivo, ou seja, uma energia positiva saindo de cada um de nós. E essa energia toda, para onde vai? Vai ser jogada ao vento? Não, o plano espiritual tem um estandarte, tem um monte de espírito que está aqui desde hoje de manhã preparando a casa. Eles vão pegar toda essa energia que nós geramos e vão levar para os hospitais, para as creches, para os asilos, para essas pessoas que estão sentindo frio nas ruas, porque nós geramos calor. Além dessa energia, nós geramos calor. Então, esse plano espiritual maior que esteve aqui conosco, nos orientando, nos intuindo, vão levar toda essa energia para quem precisa. É para aquela pessoa que nós agora estamos pensando, puxa vida, esse cara é meu amigo, é meu parente, é meu vizinho, está precisando de uma energia positiva. Então, que essa energia chegue até ele. E olha, sobrou tanta energia que vocês geraram, que um pouco vai voltar para nós, para fazer com que cada um de nós nos fortaleça. Eu não sei se a casa aqui termina com o Pai Nosso, então Pode ser. eu terminaria esse bate-papo de hoje agradecendo a vocês, pedindo perdão a quem eu brinquei, porque a brincadeira foi pura, saudável, só para quebrar o ambiente. E eu peço perdão a qualquer um de vocês que não tenha gostado do bate-papo de hoje. E elevando nossa mente ao Pai, ao Mestre, nós vamos trazer aquela mensagem que nos foi trazida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim na terra. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E que assim seja, graças a Deus. Só a título de parênteses, eu vi que os espíritas, na grande maioria, o Caio, quando rezou o Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas. E eu rezei, perdoai as nossas ofensas. Muda alguma coisa? Não. Absolutamente nada. Isso em 1963, no Conselho Ecumênico, a Igreja Católica mudou o Pai Nosso, a Igreja Católica. Os espíritas continuam rezando da forma, as dívidas. Porque o objetivo da Igreja Católica foi tirar as dívidas de dívida financeira. E quando eles mudaram para ofensas, ficou muito mais amplo. Porque a ofensa tem a dívida financeira, tem a ofensa verbal, tem um monte de ofensa. Foi só isso, então não muda nada. Por isso que o Caio rezou dívidas, porque ele é mais espírita do que eu, e eu rezei. Porque eu não sei rezar dívidas, gozado, né? Eu aprendi assim, ficou difícil para mim mudar. Eu sei que não muda nada, prova é que está aí a história. Paz a todos e muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigado. Eu não bato palma não, porque o vizinho é muito bravo. O vizinho está aqui, ó.